Boa noite, este é o Estado da Nação. Presença nesta edição de Exálcio Mahanjane, advogado e político. E ele já foi, para quem não sabe, diretor de informação de um dos canais de televisão aqui do país. Boa noite, Exálcio, e muitíssimo bem-vindo aqui ao Estado da Nação. Boa noite, Isaac. Muito obrigado pelo convite. Aproveito para saudar a si e aos telespectadores deste canal MBC. Muitíssimo obrigado. O ano em que teve lugar o julgamento do caso das dívidas ocultas foi o ano onde o Exálcio aparece efetivamente como, dando-se a conhecer como advogado. Este foi um evento que marcou o país. Que memórias tem deste julgamento, cujos implicados estão numa fase de saída, vamos assim dizer, da reclusão? Acho que a memória não se prende com o julgamento. É uma memória que é extensiva ao processo no seu todo, porque foi um processo cujo início foi assim quase que, vamos lá, paulatino, tímido, mas era um princípio, é um processo cujo o embrião tinha sido lançado efetivamente em 2015. Porque o processo de instrução deste processo é 1/2015/PGR e um conjunto de coisas. Então, o processo das dívidas ocultas é uma decisão que decorre ou que acontece em 2015. O problema é como é que ele começava, portanto, aquelas gincanas na imprensa, uma entrevista aqui, uns recados acolá, e foi-se formando até que chegou uma altura em que o Manuel Chang é detido na África do Sul, em dezembro, no mês de dezembro, e no ano a seguir, em fevereiro, começam as prisões de alguns deles, entre os quais o Armando Ndambi-Kabuza, Gregório Leão, o António Carlos do Rosário, depois também a Maria Inês Moyane Dove, a Ângela Buque-Leão, e mais tarde, em sede de uma acusação definitiva, do despacho de pronúncia, entraram outros mais, porque havia uma necessidade de mostrar que aquilo não era político. Portanto, um instrumento, uma decisão política que transitou para um processo-crime, em que quando eram expostas as mazelas políticas, havia sempre uma tendência de criar uma cortina de fumo. Ou seja, este foi mais um julgamento político, por motivações políticas, do que efetivamente jurídico. Sim, porque a partir do momento em que nós tivemos as prisões preventivas expiradas, fomos para um habeas corpus, deram-nos razão, mas depois mantiveram as prisões com um argumento perigoso em direito, portanto, apresentem-se a julgamento sem estipular prazos, numa altura em que o despacho de pronúncia era recorrível. Portanto, foi recorrido e eu lembro-me que nessa altura haviam emissários que vinham ter, olha, se vocês não recorrerem do despacho da pronúncia, vai haver julgamento, e eles saem logo a seguir ao julgamento. Nós somos crianças, sabíamos o que é que estávamos a fazer e efetivamente fomos ao julgamento. Tivemos as nuances que tivemos no próprio julgamento, felizmente em direto, porque por vezes quando a gente falava dava a entender que eram defesas bairristas ou convicções pessoais, mas logo a seguir, durante o julgamento, inclusive alguns colegas nossos advogados que pensavam que nós estávamos a exagerar, começaram a perceber e começaram a solidarizar-se, e o julgamento depois ficou até um campo de batalha interessante, em que o assistente e o Ministério Público entraram em rota de colisão muitas vezes porque ele estava a ser conduzido à margem da lei. Portanto, era uma coisa evidente, a ideia de humilhar. Lembro-me do uniforme laranja, o juiz lava as mãos, atira para o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça depois emana uma ordem que eles devem ser assim, porque a ideia era humilhar mesmo, aparecer aquilo, e no fim o mesmo Ministério da Justiça aparecer no fim como quem quer ajudar, porque quer forjar um indulto e companhia. Foi necessariamente algo com motivações puramente políticas, não teve nada de lei, porque a lei muitas vezes não foi observada. É só ver que quando das liberdades provisórias, entendimentos, quer dizer, que não faziam sentido para um mero estudante de direito, e para nós os juristas é um bocadinho fácil, quer dizer, nós estamos um pouco em contramão com a sociedade. A sociedade consome muitas vezes o que se lhes dá. Sim.
Nós é uma questão de ciência. E quando a ciência está ali, está clara, quer dizer, que tem que ser assim, as pessoas preferem fazer de outra forma, nós começamos a duvidar da seriedade, porque alguns deles são competentes, com provas dadas. Nós temos acórdãos de um mesmo dos mesmos juízes em outros casos extremamente didáticos. A lei, a gente diz que isto é uma lição de direito. E depois, quando é um caso destes, faz tudo ao contrário. Portanto, é difícil convencer-nos a nós que não há motivações políticas quando o direito é deliberadamente afastado e coisas várias que nós fomos vivendo, não é? durante o próprio processo. Ou seja, dá razão então a quem pensa que, ou diga que a justiça em Moçambique está acoplada ao poder político ou sofre destas interferências. Eu estou a falar de um caso em concreto. O caso das dívidas ocultas, não tenho dúvidas em relação a isso. Relativamente a outros pós-dívidas ocultas, precisamos de observar um bocadinho mais, porque o que parece pode efetivamente não ser. Mas no caso das dívidas ocultas, não tenho dúvida. E disse muitas vezes, lembro-me que o juiz Efigênio Batista dizia que o doutor Isalso disse, eu disse, põe a ata. E ele pôs em ata porque achava que eu ia recuar relativamente a isso. Eu não recuei antes, não recuo hoje e não recuarei amanhã. Sei. Que lições aprendidas deste julgamento, efetivamente? Há uma lição que o país possa ter aprendido ou ficamos na exposição do que vimos? Não, a maior lição é o desafio de tornar as instituições fortes e objetivas. Portanto, quando nós tivermos instituições fortes e objetivas, o fato de eu, Isalcio, ou amanhã o Naen, sermos alvos de um inquérito não vai assustar. Vamos dizer que são as nossas instituições e nós estaremos lá, como quem diz, a trabalhar para que efetivamente a verdade venha à tona. Mas quando nós estamos num cenário em que, no mesmo caso, onde eventualmente haja muita responsabilidade criminal, escolhe-se um conjunto de pessoas, deixa-se de fora outro conjunto de pessoas, isso mostra uma fraqueza das próprias instituições e torna possível cada vez mais uma interferência externa, que pode não só ser política. Porque, para já, os políticos são uma coisa muito boa, são os azarados da vez. Basta um político tossir, é um problema. Mas há interferências que não são também políticas, que minam o desempenho das próprias instituições. Temos estado a ver a PGR, nos últimos meses, ações, muito a ver com o pós-eleições de 2024, a atuação da PGR a surpreender, não sei se posso usar este termo, contrariamente ao que tem sido anos anteriores. O que é que pensa, que reflexão faz em torno do que tem estado a ser a atuação da PGR? A primeira reflexão é que é estranho, muito estranho. Há coisas que ocorreram antes do pós-eleitoral. Onde estão os inquéritos? Eu penso que nós trabalhamos dentro de uma série de cadência. Onde estão os inquéritos referentes a outros elementos? Mesmo nesta crise, os inquéritos não se podem esgotar só neste. Nos cinganos, é assim que se diz. Não, há outras realidades. Foram descobertas valas comuns, por exemplo. O que é que foi feito? Estamos aqui com várias situações. Sei que o Dalam foi aberto, o presidente falava de raposas, por exemplo. Mas esse inquérito, em que é que produziu? Qual é o estágio? Então, às vezes, também se faz políticas noutros quadrantes. Se calhar as pessoas querem mostrar serviço, seguindo a lei. Mas a outra questão é o que aconteceu antes e naquele momento. Onde é que estão os inquéritos? Estamos a falar de uma justiça que é seletiva. Este é o problema. E vai alimentar teses de conspiração, perseguição e ingerência política. O problema pode não residir no político, mas residir em alguém que acha que quer agradar o político e cria nuances e cria elementos para a existência do caos. Porque, voltando às dívidas ocultas, pensou-se que perseguir o presidente Guebuza era o principal aim, mas expusemos os nossos serviços de segurança. Independentemente do que for, está na lei que aquilo devia ser feito a nível, a porta fechada. Por se tratar de matéria de segurança de Estado,
tivemos juízes a dizer que aquilo não era título pessoal. Chegamos ao julgamento e descobrimos que aquilo é institucional. Então, a nossa segurança foi exposta. Por quê? Porque, eventualmente, tenha-se querido agradar a um determinado grupo de interesses e não se agradou à própria lei. Existe esta componente de grupo de interesses? Claramente, em qualquer parte do mundo. Em qualquer parte do mundo. Não é uma coisa privativa de Moçambique, não. Em qualquer parte do mundo há interesse. Agora, as instituições, voltando um pouco ao que eu dizia, têm o papel de se sobrepor a esses grupos de interesses. Ou seja, têm de ser sérias. Têm de ser sérias, têm de ser sérias, têm de ser sérias. E não encontramos instituições sérias neste momento no país. Não vamos ser pessimistas de todo. Há instituições, há pessoas, mesmo na própria magistratura, muito sérias e honestas. Mesmo na própria magistratura nós temos pessoas sérias e honestas e com provas dadas. Mas é preciso que seja, o sistema não são ilhas, é um todo. Portanto, precisamos, mais uma vez, de reforçar as instituições. E reforçar as instituições não pode ser olhado como criar condições até legais e programáticas para que elas continuem a agir a soldo. Porque nós não fazemos isto porque não temos esta garantia. A gente dá aquela garantia, mas aquilo é para perpetuar a instabilidade das próprias instituições. Portanto, aqui o desafio também é lançado aos políticos. O que é que efetivamente estão a aprovar? Porque é bonito na hora de palmas, mas na hora de execução, depois olhamos e vemos. Então, também, nesta coisa de instituições, temos que forçar a que as instituições políticas também tenham consciência do que estão a fazer. Não podem aprovar leis por mera disciplina. A disciplina pressupõe um debate interno sério e uma posição de maioria. Então, não pode vir alguém com um expediente e dizer que o expediente tem que passar. Porque, pois é isso. Os grupos de interesse, conscientes disso, trabalham no sentido de entregar os seus instrumentos ou aquilo que são as suas pretensões e vão passando. Sim. Voltando à PGR, Venâncio Mondlane, ex-candidato presidencial, tem estado a ser ouvido, já foi acusado. São qualquer coisa como 5 crimes. Sim. O ex-comandante-geral e o ex-ministro do Interior também foram ouvidos, mas não se sabe sobre Venâncio, é sabido o motivo. O comandante-geral e o ex-ministro não há informação efetiva sobre o que terá ditado a ida deles à PGR. Que compreensão tem destes factos? Eu penso que não deve estranhar, e reitero, não deve estranhar que haja este inquérito e que sobre o Venâncio pairem alguns indícios. Nós vimos, acompanhamos. Não somos pessoas que vamos acordar aqui e dizer que não aconteceu um conjunto de coisas. Agora, o problema é o timing, a rapidez e a seletividade. Aquilo que eu dizia. Porque nós, por exemplo, temos uma situação em que a cadeia central, houve uma evasão. Logo de seguida, aparecem os corpos de pessoas que tempos antes tínhamos visto a ser capturadas e a serem conduzidas. Então, se quer efetivamente trabalhar e mostrar trabalho, mostre-nos um pouco de tudo para a gente perceber que não há motivação. O problema é que a forma de agir das instituições força. Quer dizer, a pessoa até pode estar sentada e não estar forçada a pensar assim. Mas a atuação da instituição força-nos a crer que há alguma coisa seletiva. Há vários casos que se falam de corrupção, muito anteriores, não há inquéritos. Então, vamos fazer crer a sociedade, os outros que entendemos um bocadinho disto, temos as percepções técnicas e objetivas, seletividade, exclusão, por aí fora. Mas o povo, como é que ele vai pensar? Faz interpretações como o povo faz sempre. Porque faz sempre, porque o perigo disto qual é? Falando sociopoliticamente, houve uma adesão considerável. Então, como é que a gente explica isto? Se houve uma adesão considerável, é porque alguma coisa não está bem. Quando fala de adesão, está-se a referir às manifestações. As manifestações. Não está bem. Então,
é preciso também olhar para isto, que se chegou-se àquele ponto, pode-se chegar a um outro ponto por causa disto. E, mais uma vez, são alguns atores que empurram a pensar que estão a fazer um favor político o país para o abismo. Atores, se referir, por exemplo, aos órgãos eleitorais? Não, também podem ser chamados à colação, mas neste momento estamos a falar de justiça. Também podem ser chamados à colação, porque quando eles dão-nos um resultado e o Conselho Constitucional vai notar uma determinada anomalia e faz alguma correção, discute-se a questão jurídica do Conselho Constitucional, mas só esta derrapagem deve nos fazer pensar, deve nos fazer refletir. Que precisamos, embora esteja em curso um diálogo, entre aspas, muito aberto, deve nos levar a refletir sobre o papel dos órgãos da administração eleitoral. Coloca aspas no diálogo político inclusivo. Aspas porque... Não acredita muito no valor desta empreitada? Aspas porque a amplitude é questionável. Agora, o resultado será questionável depois de o termos na mesa. Vamos ver o que é que eles vão produzir, para nós podermos já... ver para crer. Ver para crer. Agora, quando, por exemplo, algumas pessoas acham que o A, B ou C deviam estar e não estão lá, os critérios de admissibilidade não podem ser legalistas. Não podem ser legalistas. Por exemplo, eu não sei se um conselho cristão está lá, ocorre uma... As organizações da sociedade civil vão participar via de concurso. Sim, mas um diálogo é mais profundo do que isso, né? Nós temos que olhar para a representatividade, chamamos aqui a colação à unidade nacional. Sim. A unidade nacional não é por concurso. Falando de unidade nacional, 50 anos de independência, mas iremos a ele. Eu queria insistir nesta componente didático-jurídico, em que estivemos já embrenhados nela. Queria ouvir o seu comentário mais especificamente sobre a audição do ex-ministro, que não me disse exatamente qual era a sua percepção sobre isto, ex-ministro do Interior e o próprio Comandante-Geral da República, da PGR. Comandante-Geral da Polícia, o Ministro do Interior, do anterior ciclo, embora o Comandante-Geral tenha transitado por algum tempo para este ciclo. Bom, eu disse a alguns que aquilo que é bom pode ser por vezes feio. O caráter secreto do inquérito. Sim. É feio porque não nos permite comentar com propriedade. O processo está lá, as pessoas foram ouvidas, não sabemos em que âmbito, não sabemos se não foi, por exemplo, neste processo do Venâncio, por aí fora, não sabemos. Então fica muito difícil comentar a esse respeito, porque é o caráter secreto do próprio inquérito. Agora, do Venâncio podemos ir falando por causa do outcome, que é a acusação. Agora, deles não se pode falar porque não sabemos em que âmbito eles foram ouvidos. Defende mudanças no paradigma? Defendo, sim, mudanças que não têm que ser radicais, mudanças que reforcem a qualidade, a estabilidade e a pujança das instituições. Este tipo de mudanças eu defendo. Muito bem, vamos então fazer o nosso intervalo neste Estado da Nação, onde temos aqui a conversa Exausto Panjane, político, advogado, é o nosso convidado para esta edição. Nós voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta já na segunda parte deste Estado da Nação, onde recebemos Exausto Panjane, político, advogado. Durante os 2 mandatos de Armando Guebuza, foi notória a sua participação formativa, como político também. E depois, a nossa percepção com a chegada de novo inquilino da Ponta Vermelha, a nova liderança também do partido, quase que eclipsou-se. Anda de costas voltadas com a Frelimo, continua de cartão partido no bolso. Em que é que ficamos? Bom, a minha ligação a Frelimo... Eu sei que é umbilical. O seu pai é combatente. Meu tio, neste caso. Sim, sim. Embora não haja tio na nossa tradição africana, pai é pai. A minha ligação é umbilical, é inquestionável e é indubitável. Naturalmente que a Frelimo tem órgãos que se personificam em pessoas
e que em algum momento possamos entrar em zonas de colisão e que um e o outro opte por uma ou determinada atitude. Naturalmente há um decréscimo da atuação política minha até 2015, 16, depois disso há o tal eclipse, porque não encontrei em algum momento espaço para o efeito e preferi resguardar-me, no sentido de que, por amor à minha Frelimo, as minhas intervenções foram se limitando e só aparecia mesmo quando achava que a coisa era profunda em termos da forma como era pensada, era feita, mas nunca deixei a minha Frelimo e não é um A, ou B ou C que me vai fazer não há interferências naquilo que seria a sua atuação, o seu modo de estar, sendo como político? Não, uma coisa é o político, outra coisa é a pessoa, embora o epicentro seja o mesmo corpo, né? Uma coisa é o político, uma coisa é a pessoa. E feliz ou infelizmente não há uma discrepância entre o político e a pessoa. Os princípios mantêm-se intactos e encontram respaldo naquilo que é a ideia política da Frelimo, aquilo que são os instrumentos normativos da Frelimo e aquilo que é também a ideia de Estado de Direito. Okay. Então, tudo o que estiver fora disto não tem em mim um adepto. Okay. E, naturalmente, que as minhas opções acabam sendo claras e algumas vezes com alguma contundência. Não se sente rejeitado? Não há um sentimento de rebeldia da sua parte? Está alinhado com os princípios atuais da própria Frelimo, que não tem a Frelimo que é o guia do país, o partido no poder? Sim, eu não estou de costas voltadas. Rebeldia, há sempre uma fase da vida em que nós temos que evitar alguma rebeldia, sobretudo na juventude. Depois entramos para uma fase um bocadinho de ponderação. Só que a rebeldia vive em mim. Não acho que a maturidade me torne menos rebelde. Pode me tornar mais conciso na rebeldia, a forma de exercitar e exercer a rebeldia. Mas eu não estou na Frelimo porque A, B ou C decidem ou deixam de decidir, não é um bocado. Como é que avalia os dois mandatos de Filipe Nyusi, como presidente do partido e do país? Bom, foram muito desafiantes no sentido de que tenho comigo que aquilo que eram os principais pontos não foram logrados. E não sou o único, porque quando o presidente Chapo diz que vamos fazer as coisas diferentes para ter resultados diferentes, assumimos que os resultados não foram bons. E para que os resultados fossem efetivamente bons, tínhamos que mudar a forma de fazer algumas coisas. E evidentemente aí acho que os outros também, quando começam a parecer que trabalham, estão a tentar mostrar ao presidente Chapo que nós até trabalhamos, né? Mas isto é como tudo na vida, quando os atores são os mesmos, eu desconfio, porque quando mostram claramente que entram na onda, se for uma onda de letargia, ficam na letargia. Quando entram na onda de um speed-up, aparecem as mesmas pessoas a tentar mostrar que afinal são eficientes. Mas penso que foi, em resumo, foi um mandato desafiante, em que aconteceu muita coisa para o país, e que temos de ter consciência de que o trabalho de voltar aos carris de 2014 é um trabalho muito árduo, porque às vezes, por uma questão de disciplina partidária, do princípio do mesmo ideal, é difícil um militante fazer algumas análises objetivas sobre um determinado momento. Ainda que o militante concorde que as coisas não foram boas, ele arranja uma forma subtil de contornar esta questão. Mas foram 10 anos desafiantes, foram 10 anos de muita coisa complicada e difícil que ocorreu neste país e que a consciência que nós temos é que temos que mudar o quadro. Agora, se fosse avaliar assim, em termos de pontuação, estes dois mandatos, 10 anos, de 0 a 10, quanto é que daria em termos de performance? Não seria nada boa. Abaixo de 5? Mas por uma questão de coerência ideológica, até por conta dos sinais que isso pode dar,
Prefiro não avaliar, mas posso dizer que não seria nada boa. Não seria nada boa. Sente alguma ruptura entre o atual mandato e o anterior? Bom, é difícil avaliar os mandatos nos primeiros 6 meses. Eu sei que é crucial os 100 primeiros dias, mas quem conhece a política sabe que os 100 primeiros dias também são de testes, porque os grupos de interesse também estão ali para tentar deixar transparecer que não mudou nada em 100 dias. Eu não me fio muito nos 100 dias, eu fio mais, se calhar, nos 7, 8 meses, porque há mais clareza do princípio, né? As coisas podem mudar em política, e podem mudar de forma drástica. Agora, do ponto de vista programático e metodológico, não se inventa a roda, né? A gente consegue ver a partir do 7º, 12º mês o que efetivamente podemos ter. E nesta altura é muito cedo para o efeito. Agora, que há uma força de vontade, ainda que seja aparente, há muita força de vontade. Há quem compare Daniel Chapo a Armando Guebuza, a energia que tem, está em todo lado, a andar pelo país, a visitar países com os quais Moçambique coopera. Armando Guebuza também, no momento do seu mandato, fez isto. Tem a mesma percepção? É uma comparação injusta. É injusta e pode até condicionar o presidente Chapo. O presidente Guebuza vem do processo de luta de libertação. O aprendizado acumulado e as qualidades pessoais do presidente Armando Emílio Guebuza permitiram-nos chegar a um campo que ele já tinha domínio efetivo. O presidente Guebuza participou no processo de negociações que culminaram nos Acordos de Roma. Foi o primeiro-ministro da administração do interior do país, passou por vários setores chaves do país, e nós estamos a falar de uma passagem de 2 ou 3 anos. Portanto, há de ser difícil olhar e tentar comparar. Agora, naturalmente que nós esperamos que seja no mínimo igual ao presidente Guebuza e que supere o presidente Guebuza. É a lei da natureza, mas as premissas não são iguais. Então é preciso deixar para ver, porque o presidente Chapo vai ser escrutinado. Não hajam dúvidas de que ele vai ser escrutinado. Mas está naquela fase que a gente diz que é embrionária, que é falar com toda a gente, procurar chegar a consensos com vários atores políticos nacionais e internacionais, porque se estivesse tão bem, se calhar o papel do presidente Chapo hoje seria outro. Mas é reconvencer as pessoas a apostarem em Moçambique. Esse é um papel, porque embora os mercados os rates internacionais, sobretudo financeiros, sejam um bocadinho, cada vez mais fica claro que aquilo é para o inglês ver, mas há uma necessidade de voltar a colocar o Moçambique no roteiro do país com quem se fala, que era o roteiro em que o presidente Guebuza tinha colocado Moçambique. Neste momento, as instituições internacionais, elas determinam o que Moçambique deve fazer? Claramente, mas não devemos olhar isto como um problema. Elas têm interesses e vão lutar para que os seus interesses se mantenham pioneiros. Cabe a nós apresentar argumentos para contrariar um interesse que sobreponha a nossa soberania, porque nós precisamos deles. Portanto, de pouco adianta chamarmos nomes e volta e meia estamos lá. Portanto, o próprio discurso também tem que mudar um bocadinho nisso, que é, precisamos das instituições, mas precisamos dentro de um quadro da nossa própria soberania. Exato. Muito bem. O discurso inaugural do presidente Chapo deixou todo mundo expectante no que seria, por exemplo, a estrutura do governo. Como é que olha para a forma como o presidente Chapo compôs o seu executivo? Bom, prefiro falar do discurso inaugural, que é um discurso que vai perseguir o presidente Chapo pelo renascimento, pela objetividade, pela grandeza que o mesmo transporta. Foi um discurso que arrebatou
Palmas arregalou olhos de muita gente. Agora, é um desafio que ele tem que materializar, naturalmente com a ajuda dos moçambicanos. E só ele disse coisas, nós vamos avaliar, efetivamente, porque depois tem uma componente de custos, né? Não só olhamos para uma decisão, do ponto de vista de beleza ou não dela, mas dos custos. Para além da questão dos custos, do que é que ganhamos. Portanto, é prematuro fazer uma análise, é prematuro fazer uma, como é que se chama, uma auditoria a isso, mas mantendo-me no discurso, só tenho a dizer que é um discurso extremamente corajoso, que coloca muitos desafios que o tempo depois nos dirá se foram ou não cumpridos. Sobre o Executivo não vai comentar? Não, prefiro não comentar porque... Não será mais do mesmo do que... Não. É que há uma coisa que é a soberania. O presidente é soberano nas suas escolhas. E condicionar o presidente a fazer escolhas de agrado pessoal ou de grupo, isso não me parece razoável. Em política, nos bastidores, faz-se muito, trabalha-se muito para isso. Mas a gente acordar para uma entrevista e questionar é soberano. Portanto, temos que dar o benefício da dúvida, embora possamos, como seres humanos, ter reservas em relação a um e o outro. Mas sobre a composição, é daquelas coisas que o tempo nos vai ajudar a analisar. Os setores, quando olha para o desempenho, já se passaram 100 dias, vamos já no 5º, 6º mês de governação, meio ano praticamente. Que setores sente que ainda se nota alguma retração e que outros setores, na sua ótica, terão dado os primeiros sinais de que, de facto, está-se a acordar para a mudança? Duas coisas aprendi de um grande amigo meu, opinião pública e opinião publicada. Não podemos avaliar em função daquilo que vemos, porque há quem provavelmente prefira trabalhar fora do holofotes e há quem eventualmente trabalhe também com holofotes e há quem esteja com holofotes e não esteja a trabalhar. Neste momento, os barômetros para aferir o grau de objetividade, de cumprimento, ainda não têm elementos necessários para podermos avaliar efetivamente o real desempenho. Conversávamos aqui antes do programa por causa da questão das sondagens, a aferir as audiências. Nós precisamos de elementos concretos e neste momento temos mais elementos do fórum político idílico, né? Porque há um debate candente sobre esta matéria, vamos para aquele debate. Mas olhar para aquilo que é estrutural, precisamos de números também para fazer uma avaliação de quem esteja ou quem não esteja a elaborar com distinção. Falando da relação, sempre de eleições, há duas figuras, na verdade, que são as mais importantes a nível da política moçambicana neste momento, que é o próprio Presidente da República e o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane. Há um debate em torno do que eles andaram a conversar nas duas ou três ocasiões em que estiveram juntos, uma mais reservada e outra já com a presença de outras figuras. O que é que pensa deste aparente desencontro entre Daniel Chapo e Venâncio Mondlane? Bom, eu não penso nada, porque não estava lá. Pensaria se os facilitadores viessem a terreiro dizer-nos aquilo que efetivamente se passou. Neste tempo é a palavra de um contra o outro e não tendo estado lá, não me posso arriscar a fazer comentários a esse respeito. Mas isto é bom, é razoável ou mau de todo para o país? Este ambiente que se cria? O ambiente não é bom. O ambiente não é bom. Não é bom e veja que aquela questão que eu falava dos sinais é preocupante em política, porque logo a seguir este desencontro, há este processo, há esta acusação. Alguém decidiu um timing para fazer a acusação. Portanto, há um desencontro de posições, há uma acusação. Como é que acha que o povo vai reagir a interpretar estes fenómenos? Né?
o excesso de zelo de alguns também ajuda a minar estas percepções. Vai sobreviver politicamente Venâncio Mondlane? O que é que lhe vai ocorrer? Bom, Com tem uma acusação, esta carga toda de acusações. Tem que se defender dela, é um direito constitucional. Naturalmente que o deverá ocorrer a preliminar, deve requerer a audiência preliminar, que tem duas instâncias possíveis, o Tribunal de Província, depois o Tribunal de Relação, depois o julgamento, que não sendo de agrado vá para a Relação e depois vai para o Supremo. Isso tem o seu tempo. E a não ser que o zelo continue até 2029 para a gente aferir o futuro ou não. Aliás, aferir o futuro não, aferir a direção do futuro. Porque se ele estiver vivo até lá, tem futuro. Então, vamos já aferir o que é que acontece nesse futuro. Então, como é que se ignora o segundo mais votado numa eleição presidencial? Num diálogo. Tem como ignorar. E este esforço, por isso é que eu chamava dos sinais e das percepções. Uma coisa são as responsabilidades que lhe possam advir da conduta dele. Isto é a justiça que vai tratar. A outra é a questão política. Temos a questão do partido. Está lá para fazer as suas demarches. Será que ajuda este ping-pong? Quer dizer, parece que... Eu chamo isto... Não gostava muito da questão dos sinais. Discuti muito até aprender um bocadinho sobre isto. Portanto, o partido não é legalizado. Quer dizer, tudo o que é ruim acontece rápido para este sujeito. Aquilo que lhe pode dar um outro suporte demora. Como é que as pessoas vão interpretar isto? É o segundo mais votado. Gosta? Nós não gostemos. Tem lá. Por isso é que perguntou-se a dado momento por que é que não se dialogava com ele. Então, dialogar não pode ser com amarras, porque no fim, o diálogo é uma coisa interessante, não é? Né? Aquilo chega a um ping-pong, concorda, mas no fim harmoniza-se sempre, mesmo no meio de desavenças. Foi assim que chegámos ao Acordo Geral de Paz de Roma. Não foi fácil, foram rondas. E eu me recordo que a data para a assinatura nunca foi o 4 de outubro. Sim. Foi adiando. Então eu tenho algum problema na forma como isto está a ser aparentemente arquitetado, de forma consciente ou não. Porque depois, pronto, temos ali as correntes do direito, isso é normal, mas algumas correntes são cozidas politicamente e vêm aqui criar um problema, porque no fim vamos ter que fazer aquilo que estamos a evitar fazer agora. Este é que é o problema. Eu recordo-me de um encontro que tive e na ocasião, pronto, na estruturice política, era com o Gabriel Mutice. Ele dizia, não há conflito que não termine negociado. Retenho comigo isto. E nessa altura estávamos naquele conflito com a Renamo que estava no mato, a disparar na N1. Depois tivemos o acordo de cessação de hostilidades. Mas alguns de nós, eu até fui apanhado em contramão, porque achava que as instituições, não sei o quê, mas no fim tivemos que sentar e negociar. Então, não há crise não negociada. Não podemos ignorar o que passou. Podemos ignorar as vidas que foram, o sangue derramado durante aquele período, porque isso também condiciona a forma como as pessoas nos vão olhar. Durante estes 6 anos morreu mais de 1 milhão de pessoas, não tivemos um processo. Isso pode criar outras, quer dizer, percepções, até no campo tribal, não são necessárias. Agora, não quero com isso dizer que devemos condicionar o papel, o trabalho e as atribuições das instituições de justiça. Temos que deixar que elas trabalhem dentro do espírito legal e político desenhado para elas, que se resume na Constituição, nas respectivas leis orgânicas e nas diversas leis legislativas que elas têm o dever de aplicar. Muito bem. Que país prevê para o futuro? Tendo em conta estes fatores todos,
futuro, amanhã, depois da manhã, daqui a 2, 3, 4 anos? Continuo a ser otimista que o bom senso prevaleça e que o país avance. Que não haja, que não se pare ou que se crie a ideia de que opiniões musculadas sobrevivem às opiniões não musculadas. Governar é para um todo, e um todo não é só porque eu faço a estrada que todos passam. Também tenho que auscultar todos. Tenho que trabalhar com todos. Vejo no Presidente Chapo um pouco que eu posso ir acompanhando algumas iniciativas do género, vai ouvindo vários setores de preponderância social, majoritários, minoritários, como seja, para ajudar a compor aquilo que são as suas ideias, porque a ideia está lá, mas ela precisa sempre de inputs, de uma rega, desmontar isto e aquilo para a persecução daquela ideia. Então é preciso que se dê espaço para que essas ideias possam, para que o objetivo principal possa ser cumprido. Então, só com base numa relação de real entrosamento entre os diversos atores da sociedade, aquilo que se pretende pode acontecer. Porque o desenvolvimento não acontece só por decreto. Se tivesse a oportunidade de estar frente a frente com o Presidente Chapo, o Presidente do Partido e o Presidente da República, o que é que diria se o Presidente pedisse um conselho seu? Primeiro, se ele pedisse, eu dava-lhe. E se ele me pedisse em privado, eu dava em privado também. E penso que não há dificuldades disso acontecer. Portanto, nesse momento eu diria a ele o que eu penso. Não começaria por aqui a dizer aquilo que eu penso. Muito obrigado. Foi então aqui o Estado da Nação, nesta entrevista largada com Isálcio Manjani, advogado e político, membro da Frelimo. Muitíssimo obrigado por ter estado desse lado. Obrigado aqui também ao Isálcio. Nós voltamos a ver-nos numa próxima ocasião. Boa noite.